Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos sejam bem-vindos a mais uma Escola F5 com a aula de hoje, né? Dando sequência à aula sobre sexualidade, né? À luz da palavra, né? Então, antes de começarmos, eu quero que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento, não só do canal, mas como nosso, como igreja. Amém? Antes de tudo, né? Eu quero começar orando por você, pela sua família. Que Deus traga clareza à nossa mente, ao nosso coração, paz, entendimento. Porque aqui que vos fala é falho como vocês. Então, que Cristo venha trazer sobre nós uma paz, um entendimento que só Ele pode trazer, né? Porque como todos nós somos falhos, nós estamos sujeitos a errar, a ter falhas, mas que o Espírito Santo venha nos ensinar todos os dias. Amém? Eu quero orar por você, pela sua família, pelas nossas vidas, pelo amor de Deus que todos os dias nos alcança, mesmo nós não merecendo Ele, né? Amém? Senhor Deus, meu Pai, neste momento, Pai, eu quero apresentar essa aula em Tuas mãos, Pai. Espírito Santo de Deus, traga clareza ao nosso coração, à nossa mente, que nós possamos absorver tudo que o Senhor quer falar, Pai, porque de mim, Pai, o Senhor sabe que eu tenho muitas dúvidas, muitas incertezas, mas a Tua palavra é certa, Pai, é infalível, Pai. O Senhor é imutável, Pai, por isso que o Senhor nos traz todo dia a paz de espírito e o entendimento para que nós possamos prosseguir, Pai. Espírito Santo de Deus, eu oro para cada família que nos assiste, que vai assistir no decorrer, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga conforto, Pai, em um momento tão difícil que passamos. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos crescer como igreja, Pai, para um chamado, Pai, para um despertamento que o Senhor está trazendo à sua igreja, à sua casa, Pai, resgatando, Pai, os seus filhos que estão perdidos, que se perdeu ao longo da caminhada, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Pai, tirar todo o espírito mal, Pai, toda a enganação do inimigo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos, eu te agradeço por esse momento, por esse privilégio de falar a todos neste momento. Amém. Amém? Então, nós vamos dar sequência aqui, né? Na nossa aula de sexualidade. Na aula passada nós tratamos de alguns pontos e ficaram muitos questionamentos, né? Muitas dúvidas. Então eu espero que nessa parte 2, aquela dúvida que ficou, que venha a ser clara, né, para todos. E se tiver alguma dúvida, pode estar nos procurando para que a gente possa estar esclarecendo na medida do possível. Amém? Então vamos lá, né? Só recalculando um pouquinho do que nós falamos na nossa introdução, que é sobre o conceito, né? Nós sabemos que o conceito é tudo aquilo que vem sobre nós, é concedido a nós, né? É formada na nossa mente. Por que eu trouxe isso do conceito? Porque, querendo ou não, eu gosto sempre de fazer esse paralelo que é entre, né, o evangelho e fora do evangelho, porque senão muitas das vezes nós, como evangelho, somos questionados: tudo de vocês é Bíblia, tudo de vocês é falar a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Porque, querendo ou não, a Bíblia é a nossa palavra, é onde que nós tiramos nosso direcionamento. Então, o conceito, ou você tem de pai e mãe, ou você tem de Deus. Então, se você tem esse conceito, que já vem carregado, é igual, já fala, né? Vem do termo latim, conceptus, que é o quê? Coisa concebida ou formada na mente. Então, todas as informações que você tem ao longo da sua caminhada, que vai formando a sua opinião, o seu direcionamento, né? Então, para que você tenha, né? Então, o conceito, então por que você ter preconceito?
Então, por isso que vem bem claro para mim, pré é o quê? Que vem antes. Então, se nós temos um conceito, não tem que ter preconceito. Não tinha que existir preconceito. Não é verdade? Porque se nós temos um conceito que vem de pai e de mãe, ou de Deus, que é instruído pela palavra dele, por que ter pré? Por que vir um pré-julgamento, um pré-concebido alguma coisa, manifesto, uma atitude? Porque muitas vezes nós temos atitudes discriminatórias, atitudes que vêm, né, antes de conhecer as pessoas. Eu citei, né, na aula passada sobre mim, né, que eu sofri um preconceito também, não de cor, de raça, mas de uma pessoa não me conhecia e julgou coisas que ela achava que sobre o pensamento dela, sobre mim. E quantos de nós não fazemos isso, né? Sem conhecer, sobre a opinião do outro, né? Eu não gosto do Elion, não vou gostar do Elion porque fulano falou que ele não é gente boa. Mas eu fui conversar com ele para ver se ele é isso quem me falou, que ele não era. Então muitas vezes a gente acha que preconceito é só de raça, de etnia, de opção sexual. E não, muitas vezes é muitas vezes você julgar a pessoa sem conhecê-la. Então é extremamente fundamental conhecer. Porque nós, dentro do Evangelho, somos chamados de homofóbicos, né, de isso, crente é isso, crente é aquilo, mas muitas das vezes é porque você tem um conhecimento de outra denominação, de outro projeto de igreja, né? E sabemos que a igreja somos nós. Então, pela opinião do outro, pelo que você viu em outro lugar, você não pode tirar precipitações, não pode tirar conclusões do que Sabaote segue e acredita e prega, sem nos conhecer, sem dar oportunidade de nos conhecer. Por isso que é muito importante essa introdução de conceito e preconceito. Se você tem um conceito, não tem como ter preconceito, não tem como você julgar, tirar conclusões, tirar ideias antecipadas, sem tiver uma opinião formada, sem um fundamento crítico lógico, não é verdade? Então vamos dar sequência para que, né? Então falamos sobre, né, a sexualidade está relacionada ao que? Ideologia de gênero, nós falamos, e eu quero falar mais um pouquinho sobre isso, sobre o sexo, sobre pornografia, também vamos tocar mais nesse assunto, casamento, amor e paixão. Então no decorrer da aula, a gente vai estar fazendo essa introdução de casamento, amor e paixão. O que tem a ver tudo isso? Mas antes de nada, eu quero falar sobre esse tema, pornografia, que é assim, você vai entender que o porquê de tudo isso, o que ocasiona, o que a Bíblia diz, o que nós vamos tratar nessa aula hoje. Antes de mais nada, quando na aula passada eu falei sobre ideologia de gênero e falar que eu acredito que a pessoa não nasce com sendo homem e depois ele cresce como mulher, ou ele nasce homem, mulher e depois ele se torna homem. Eu falei que não nasce nisso, até que a ciência bem clara, Deus abre uma conclusão de que vem uma pessoa esclarecida, trazendo assim, na genética agora foi comprovado cientificamente, nasce. Até que não prove isso, até que onde eu procurei não vi, cientista não fala sobre isso, então não tem como provar. E dentro da Bíblia já é claro que nós sabemos que Deus fez, e Ele é perfeito. Não é porque Deus erra ou não, é pela perfeição dele. Igual eu falei, vamos fazer paralelos que, né, entre a Bíblia e o mundo, que no caso que eles dizem. Então, assim, eu pensando para falar sobre esse assunto, veio assim, na minha ideia, assim, a gestação, porque eu acho lindo a gestação, a gravidez, você vê que a mulher fica tão linda quando está grávida, eu fico assim, admirado vendo mulheres grávidas, porque eu acho que
é a melhor fase, acho que é a fase mais bonita da mulher, é quando ela está grávida, está começando, está na gestação, principalmente quando está aquele barrigão, né? Que muitas ficam assim, ai, como eu estou gorda, e não sei o que tem, né? Então, você vê a beleza que é uma mãe carregar o filho. Então vamos lá, desde o início, desde a fecundação, entre o espermatozoide e o óvulo, você vê que são coisas assim que é microscópia. Aí de repente você vê o batimento do coração, e quando você começa, as mães, né, começam aí fazer, né, o pré-natal, começa a fazer lá os exames, e vê aquele coraçãozinho batendo já, naquela miudeza, assim, tão simples, que vai se tornando, vai criando os membros todos, e de repente aquele espermatozoide, aquele óvulo se torna uma criança, e depois de 9 meses nasce aquela criança, aquele bebê tão lindo. Aí de repente você vem me dizer que nessa perfeição toda, e eu não estou colocando religião, nada disso no meio, eu quero que você entenda como pai e mãe, a clareza disso, da beleza disso tudo. Mesmo que você acredita que veio nós fomos criados de um asteroide, de um outro ser qualquer, eu quero que você pense justamente junto comigo, que se você tem um pensamento contrário do que eu, dentro da palavra de Deus, que você acredita na explosão dos átomos que nós fomos criados, né? Então, vem comigo, junto com esse pensamento. Então, depois disso tudo, a gravidez, nasce aquele bebê tão lindo, aí vem um sexo, vou pôr, masculino, um homem, naquela formação onde que o pai e a mãe ficou tão apaixonado pelo aquele ser que veio. Aí de repente, quando ele cresce, aí ele vem falar que ele virou mulher, ou nasceu um bebezinho, uma menininha linda, e de repente, quando ele começa a crescer, vem falar que é um homem. Não tem sentido lógico para mim não faz sentido. Olha para você ver a beleza que é toda essa criação, aí vim falar que isso deu errado, é contra tudo que a gente acredita, não só em Deus, mas como homem e mulher, acreditar que essa perfeição que é esse bebê, nascer e depois ele virar, isso é uma discussão muito longa, não é só, eu só estou tentando explicar o porquê que eu falei que eu creio e tenho certeza, porque aqui, esse livro é infalível, e por isso que ele me dá a certeza de falar isso para você. Não nasce homem e vira mulher, e não nasce mulher e vira homem, isso eu tenho certeza, até que Deus, é igual eu falei, até que Deus traga clareza, traga cientista, comprovando que, não, isso é a vontade dele, é essa, esse é meu pensamento. Então, por tudo isso que eu falei, por desde a criação até o nascimento, a gestação até o nascimento, né? Por isso que eu não acredito. E não tem nada a ver com religião. Tem no que eu acredito e tenho certeza, dentro da palavra, que não muda. Então é isso que eu queria deixar claro, que muitas das vezes teve uma dúvida. Por que você acredita que não nasce, um ser nasce num outro corpo? É dentro disso que eu queria explicar. Eu espero que ficou claro, mas se tiver algum questionamento, um outro pensamento diferente, isso é bom, você não ter o mesmo pensamento, a mesma opinião minha, porque é isso que faz nós discutirmos e chegar num consenso, né? Então vamos lá, na sequência da nossa aula, o que a pornografia causa? Assim como uma droga, a pornografia satisfaz um desejo imediato por meio da masturbação, o orgasmo. O vício em pornografia afeta o desempenho nas relações sexuais. O vício em pornografia também pode ter relação com a ninfomania. O que quer dizer a ninfomania? É o desejo desejo exagerado por sexo, né, que o homem tem, que não consegue controlar. Então eles colocam como ninfomania, ou tem um outro termo aqui que também chamado de satiríase.
Quase que trava a língua, né? Esse transtorno psicológico em homens provoca um desejo exagerado por sexo, igual eu falei, sem estar relacionado à quantidade de hormônios sexuais. Isso não tem nada a ver, essa ninfomania não tem nada a ver com hormônios que o homem vai adquirindo ao longo do tempo a mais, não. Isso aí é por conta de tudo que a pornografia traz, está vendo? Um desejo exagerado. E esse desejo avassalador faz com que o homem tenha vários ou várias parceiras diferentes, sem ser satisfeito sexualmente. Na busca pelo prazer também pode incluir a masturbação frequente. Então você vê que isso aqui eu tirei dentro de uma pesquisa de um site que, me perdoa agora quem fez, dar os créditos, né, para eles, mas isso aqui eu tirei dentro de uma pesquisa que foi feita, né? Então, olha para você ver como eles já tratam disso, né? De que, né, o homem, quando ele não consegue se satisfazer, tem esse desejo por ver a pornografia, por querer demais o sexo, ele começa quando não satisfazer só com o homem, só com a mulher, com um parceiro diferente, começa a querer provar, experimentar outras coisas, outros parceiros. É onde que você vê que isso vira uma bola de neve, uma confusão danada, né? Então você vê que não é só dentro da comunidade evangélica que acredita, né, que foi feito homem e mulher, né? Mas você vê que dentro das pesquisas esse desejo de pornografia é muito grave, né? Então, aí, em alguns casos, olha para vocês verem, né? Em alguns casos, homens diagnosticados com satiarise estão mais propensos a atividades sexuais consideradas incorretas. Quais são essas atividades sexuais consideradas incorretas? Desde a masturbação a também ter relações com parceiros do mesmo sexo, né? Então, e anormais pela sociedade, olha, e tendem a ter mais infecções sexualmente transmissíveis. Por que o aumento dessas doenças transmissíveis? Por muitas das vezes aquele negócio de rápido, imediato, tá naquele fogo, né? Então muitas das vezes se esquecem de proteger, né? E esse esquecimento, nesse envolvimento rápido, acelerado, imediato, né? Muitas das vezes traz essas doenças sexualmente transmitíveis, né? Que cada vez se torna mais grave, né? Por quantidades de parceiros, por trocas de parceiros, né? Por uma confusão toda que muitas das vezes quando começa a ter essas relações, isso fica muito grave, né? E igual aí, na continuação, esquece, né, do preservativo no ápice da excitação, como eu disse, né? Naquele momento assim caloroso, esquece até de se prevenir, né? E agora eu queria trazer para vocês aí um depoimento de uma mulher, né, que vai explicar bem um pouquinho disso sobre a pornografia, né? E eu gostaria que vocês assistissem junto comigo aí. O meu nome é Janaína Oliveira, eu tenho 41 anos, eu sou radialista e eu fui viciada em pornografia. Eu passei pela experiência do abuso, eu tinha aí em torno de 5 para 6 anos, né? Uma pessoa em casa, né? Uma pessoa da família. E aí uma vez a minha mãe pegou, né? A gente ali naquele momento ali do abuso e ela entendeu que eu era culpada por aquela situação. Nesse período eu criei um distanciamento muito forte da minha mãe. Eu creio que isso tenha, né, até mesmo trazido algumas consequências de não conseguir falar mais para frente sobre já estar ali gostando de pornografia, sendo apenas uma criança. Meu primeiro contato com a pornografia foi aos 8 anos de idade e comecei a consumir isso de uma maneira já muito voraz, assim, já
E eu já estava tão tomada por aquela compulsão, eu vivia aquilo tão intensamente, ao ponto de eu achar que eu fazia parte daquele mundo pornográfico, porque eu respirava aquilo 24 horas. Estando na igreja, eu não via a hora de sair da igreja para ir para casa para consumir pornografia. Então eu pensava em pornografia o tempo inteiro. Quando eu tentei pedir ajuda, eu não consegui encontrar um apoio para que eu pudesse realmente me abrir e falar sobre isso com segurança. Eu recebi um retorno de que ou isso era normal, tá tudo bem, né? Todo mundo faz. Ou você precisa expulsar esse demônio da sua vida, né? Então eu me afundei mais ainda. Eu comecei a ficar muito sozinha. E aí eu comecei a questionar se era bom viver, se eu deveria continuar vivendo. Foi quando eu comecei a pensar realmente na questão do suicídio. A gente passa vergonha quando a gente fala, né? Quando a gente expõe essa situação, a gente fica envergonhado. Mas essa vergonha ela é substituída pela liberdade, pela libertação. Porque quando a gente carrega esse fardo pesado ali sozinho, tentando fazer do nosso jeito, a gente só afunda. Então a exposição, ela vem, joga a luz naquilo que é mentira, né? E aí vem essa verdade e a gente começa a viver tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente prega, tudo aquilo que o próprio Deus nos promete, que é uma vida com abundância. Porque por muitas vezes a gente corre para a pornografia quando a gente está chateado, ou quando a gente está muito alegre, ou quando algo nos falta, né? E às vezes nos falta algo e a gente nem percebe que tem alguma coisa faltando. Quando a gente entende esse lugar, e esse lugar ele é preenchido por Jesus, na sua completa paternidade, não tem espaço para outra coisa. Amém? Eu espero que você viu com clareza esse vídeo. Se não viu, depois eu vou estar mandando o link dele para vocês estar assistindo aí melhor, refletindo, porque é um depoimento extremamente importante. E eu fiquei maravilhado assim que eu vi esse depoimento dessa jornalista, que ela sofreu um abuso quando criança. E sabe o que é pior ainda? Porque muitas das vezes você vê isso tão escondido, e é um mundo tão sujo, a pornografia, que para o homem, muitas das vezes, né? Para o homem é normal, como diz a sociedade. Então, você vê muito isso, você vai ver, você que é jovem, né? Adolescente, passa por esse momento assim de querer o sexo, querer conhecer seu corpo. Então procure alguém com entendimento para que traga clareza para você, porque esse mundo da pornografia é muito sujo. E quando você vai ver, não é na questão só do ato para se masturbar, para ter prazer imediato. Não, a pornografia traz assim um amplo, que você for estudar a fundo, é a pedofilia, exportação de criança, de mulheres, de homens, de travestis, de tudo, para que entrar nesse mundo que é bilionário, que cresceu 600% nessa pandemia, né? Em uma pesquisa aí nessa pesquisa eu realizada pela Netscope Sector, empresa americana de software de segurança, apontou no primeiro semestre de 2020 um aumento de 600%, olha para você ver, nesses sites pornográficos, em relação ao mesmo período de 2019. O relatório foi realizado com base em dados anônimos coletados esse site, Netscope, né? Que, olha para você ver. Então, igual eu estava falando, é um mundo muito amplo de que, assim, crianças sendo traficadas, exploração de menores. Então, esses vídeos, quando a gente fala da pornografia, não é só do ato sexual ali, que é totalmente mentiroso, que isso, quando você traz para sua família, para a realidade da sua casa, não é a mesma coisa. Você querer que a mulher faça a mesma coisa, sua mulher faz a mesma coisa que aquela, que o homem tenha o mesmo, né?
apetidão daquele que está passando ali. Quando você traz isso para dentro da sua casa, isso acaba tornando dificultoso, porque aquilo tudo é uma gravação, uma filmagem que é programada para isso, para justamente muitas das vezes vai pelo lado errado das coisas. Então, quando eu vi a entrevista dessa mulher sobre pornografia, eu achei fantástico, eu fiquei maravilhado, porque, e ao mesmo tempo assim, bastante pensativo, porque nós passamos muitas das vezes com crianças e mulheres que sofrem de abuso e fica impune, e muitas das vezes até pela sua própria família, porque muitas das vezes a criança, quando é abusada dentro de casa, ela é abusada por pessoas da família, não pessoas de fora. Você vê que isso ainda é muito pior, né? Se existe muito mais pior, eu ia falar, né? Mas é muito pior quando se trata que é pessoas de dentro de casa que abusa dessas crianças, e isso carrega um peso muito grande. E eu conversando, terminar sobre o que eu quero falar desse vídeo. Então, quando ela fala que quando ela foi expor para a mãe dela a julgou ainda. Então, quando a gente vê esses transtornos todo que a pessoa carrega por longo da vida, que querendo ou não, eu vou falar de um depoimento aqui que ninguém me disse, eu vivi isso, conversei com essa pessoa. Então, você vê que quando traz esses traumas, carrega esses traumas para a vida adulta, isso pode gerar vários despertamentos, igual pode também ter a libertação, que é só onde a gente encontra, só em Cristo. Como ela encontrou só em Cristo essa libertação, porque o mundo julga, e por ser mulher, porque igual eu falei, quando é para o homem, não, isso aí você pode se masturbar, é legal, é do homem, faz parte, entendeu? E não, você pode ter vários parceiros, você pode ter parceiros do mesmo sexo, você pode ser bissexual, você pode ser homossexual, você pode ser hétero, e você pode gostar de tudo, de todas as coisas, isso é normal. Nós vivemos numa sociedade onde que acha isso tudo normal, e quando você leva para esse lado da pornografia, então você vê assim, quando você que gosta, igual eu também já fui viciado em pornografia, eu sei como é lidar com isso e ter essa dificuldade de sair desse mundo. Porque, querendo ou não, ninguém te obriga a nada. Tudo ali está pelo seu clique. E quando você está nessa luta, você vê que você trupica em qualquer coisa. E hoje em dia tudo é vendido como, né, tem que ser sensual, né? Então é muito difícil hoje você debater esses assuntos em onde que a sociedade, por mais que não queira, você vê que hoje tudo tem que vender, tem que mostrar a bunda para ser vendido. Então isso é difícil. E quando você vê esse amplo da pornografia, que é tão sujo, que é tão assim, quando você vê que abre essa discussão, que é muito maior do que só ali aqueles vídeos de sexo, não é só isso. Até, será que aquela mulher que está lá, aquele homem está ali porque tem prazer, é o trabalho deles, só isso? Não. Então, quando você pensar nisso, discutir sobre isso, pense que é muito mais amplo. Tem muitos vídeos de crianças, de adolescentes, de jovens, que muitas das vezes é oferecido uma oferta de emprego, de ser modelo, que vai levado pela agência, e quando pensa que não, é exportado, é levado para outros países, são trancafiados, são obrigados a fazer sexo sem querer, e isso é uma coisa absurda. Então, quando você pensar em pornografia, pensa que uma coisa é muito mais ampla, e principalmente quando você é pai, você pode ter sua filha sendo traficada, sendo molestada, sendo levada, aprisionada para isso. Então, quando pensar nisso, e como eu falei que eu tinha um depoimento justamente de uma mulher casada, que muitas das vezes ela tinha dificuldade no ato sexual. Por quê? Porque começava desde encostar a mão, porque ela se sentia pavor quando o marido ia encostar a mão nela. Por que disso? Porque quando criança, ela com uma sainha, o vizinho do pai chegou, pôs ela no colo, e a pôr ela no colo,
ele enfiava a mão por debaixo da saia dela. Pensa numa loucura dessa. Pensa agora, essa menina crescida, casada agora, o marido vai colocar a mão nela e ela sente pavor. Muitas vezes o marido não entende o que ela passa, nunca conversou, eles não se abriram, não se dialogaram sobre isso, sobre esse terror que ela passou quando criança. Então muitas vezes no ato a gente acha que é só a mulher não quer fazer o sexo, a mulher não quer se entregar para o marido, mas muitas das vezes tem isso. Olha para você ver esse trauma, esse karma que ela traz de quando criança. Pensa, ser abusada e trazer isso na vida adulta é muito louco. Então, quando pensar em pornografia, até porque quando você casado pensa em pornografia, em masturbação, você não está pensando num pé de alface, numa melancia. Então não adianta falar assim, isso é prazeroso porque eu penso na minha mulher. Não é. Então, e é uma discussão muito ampla. E se eu for ficar falando aqui só sobre isso, a gente vai aulas e aulas, porque é um tema muito gigantesco, principalmente quando se tratar da pedofilia, mulheres que são traficadas, né? É um assunto assim que causa grande revolta, principalmente quando eu fiquei ouvindo desse depoimento. Então você que é pai, mãe, cuidado com quem você deixa seu filho, sua filha, né? E você, pai e mãe, ore bastante para que esse mundo seja passado de longe, de dentro de sua vida. E no final aqui eu quero orar pelas nossas crianças, e os pais, nós como os pais que tomamos cuidado com isso, que isso é muito grave. E o trauma que essa criança, olha, ela tinha, meu filho tem 6, acho que ela tinha a mesma idade do meu filho, 6 para 8 anos. Então imagina, hoje uma mulher formada, casada e tem isso carregando, porque querendo ou não, isso é o que o inimigo quer, né? A destruição. E então, quando ele quer destruir, ele precisa de apenas o quê? Relembrar esse passado terrível que ela passou. Então, quando você pensar em pornografia, pense que é um mundo muito mais amplo do que só aquela imagem de sexo, aquele prazer momentâneo, rápido que você tem. Então, pensa nisso, é uma discussão muito mais longa. Vamos continuar nossa aula, né? Então, eu trouxe aí a família, comparação. Por que eu pus comparação? Porque muitas vezes nós temos muito isso, né? A comparação. Olha que família bonita, né? Olha lá, todo mundo sorridente, amável. Como eu queria ter uma família que nem aquela, né? E isso é muito ruim quando a gente faz comparação. Por quê? Porque a gente não sabe o que lhe passa pelaquela família. É igual eu falei da outra vez, né? Ali pode ser que tenha o pai, se eu falar que aquela mulher ali totalmente feliz, esteja traindo o marido, ou então que o pai molesta a sua filha, já não vira uma família para você pôr de comparação, né? Você já fala assim, misericórdia, que família é essa? Então, a gente não pode comparar a minha família com a outra, porque eu não sei o que passa naquela família, eu não sei como que é. Então, e a mulher tem muito disso, e o homem também tem. Então, se a mulher não gosta, né, de ser comparada com outra, principalmente aquelas, né, que hoje a sociedade põe muito que a mulher, para ser perfeita, ela tem que ser magrinha, modelo, né? E muitas das vezes isso impregnado, até mesmo aquela magrinha, modelo, se sente gorda e fora do padrão que a sociedade impõe. Então muitas vezes isso é ruim, a comparação. Então, se a mulher não gosta de ser comparada com outra, seja ela bonita, feia, gorda, magra, não gosta de ser comparado com outra, não gosta que seu marido fica olhando para outra, não é verdade? E o homem também, muitas vezes a mulher acha que o homem também não gosta dessa comparação. E a mulher, quando ela fala dessa comparação, ela não fala assim, nossa lá que homem mais bonito que você, não é. Muitas vezes compara a família, ah lá, tá vendo? Aquela família lá, o marido dela,
faz isso e faz aquilo na casa dela, não sei o quê. E lá, tá vendo que é marido dela? Dá flores, dá... Não que isso tem que ser, não nesse sentido de que não deva fazer, mas cada um tem um sistema. Minha esposa não gosta de flores. Eu, por muito tempo, dei ela flores e, de repente, quando eu vi um buquê secando, jogado, eu falei assim... Até quando eu fui conversar com ela, ela foi sincera, falou, não gosto de flores, mas gosta de outro presente. Mas então, quando a mulher vai comparar com a outra família, tá vendo? Olha lá, o marido dela construiu uma casa maravilhosa para ela. Isso quer dizer que o seu marido tem que construir uma casa maravilhosa para você e não pode ser uma casa mais simples, você ser totalmente feliz? Então esse tipo de comparação é muito perigoso, quando você compara o jardim do outro, né? O terreno do outro. Isso é muito grave, porque você vai querer que sua família seja igual àquela, e muitas vezes não é. Muitas vezes você vai ser feliz numa casa simples. E entenda uma coisa, a gente tem muito isso de que pobreza é porcariada, é miséria, e não é. Pobreza não quer dizer que você ter um estilo de vida, umas condições menos favorável do que o outro, que você tem que ser pouco desleixado. Não, você tem que ser uma mulher e um homem digno do que você tem, e isso não impede de você crescer, de criar a sua família. Muitas vezes nós vemos aí famílias simples que colocam seus filhos para se tornar médicos, engenheiros, né? E outras coisas mais, na simplicidade. E então, simplicidade não está ligada à miséria, porque... E não é esse tipo de comparação que eu quero que você faça entre rico e pobre, não é isso. É entre o que o vizinho tem e o que você tem. Porque sempre o do vizinho vai ser mulher. Sempre do vizinho vai ser mulher. Sempre o do vizinho vai ser melhor. Sempre a mulher do vizinho vai ser melhor. Sempre o marido do vizinho vai ser melhor. Então, esse tipo de comparação é a pior que tem entre casais. Então, eu espero que vocês reflitam isso. Principalmente você, mulher, né? Que é a mulher sábia, né? Disso nós vamos falar mais para frente. Pode tudo no sexo? Então, essa discussão é bem proveitosa, né? E eu trouxe ali, ó, um micro-ondas. E ali olha pra você ver, um fogão de lenha moderno, né? Por que o micro-ondas? Porque o micro-ondas, você pôs para esquentar, pá, o homem não é de jeito, tá ali para o ato, ligou e está pronto, né? E a mulher é como? Como o fogão a lenha, né? Você tem que primeiro o quê? Acender o fogo, né? Colocar a lenha, então depois ir aquecendo para você começar a pôr. O homem não, você pôs o prato lá dentro, ligou, esquentou, tá pronto. Não, a mulher não. Então a mulher, por que essa comparação? Essa é boa de ser feita, porque olha para você ver, para você ter entendimento de que a mulher é totalmente diferente. Então você tem casos de que, e eu trago mais, isso é bom o meu trabalho também, que a gente tem vários tipos de depoimento. Isso é tão bom que a gente vai agregando a nossa vida, né? E dentro disso eu trago uma senhora de 70 anos que começou a namorar e ela estava maravilhada com tudo isso, e os filhos dela todos casados, doidos. Minha mãe é doida, caçando namorar numa idade dessa e tudo. Então aí foi conversando com essa senhora e de repente ela foi assim se abrindo e falando assim: eu nunca vi o meu esposo nu. Por que a senhora nunca viu o seu esposo nu? Porque muitas das vezes ele chegava no momento do ato sexual, ele não se despia, só pegava, levantava minha saia e pronto. Então eu nunca vi ele nu. E isso é muito grave, porque muitas das vezes a gente quer esse desejo imediato do homem, só pensa nele, em si próprio, e muitas das vezes esquece da mulher, de como a mulher deve ser tratada,
de como ela quer, não pensa só no seu prazer e esquece da mulher. E uma pesquisa que eu vi esses dias, muitas das vezes, aí respondendo o que a mulher achava do que o homem ele falava, mais que ele falava assim, que ele se achava, né? Que o homem mais contava mentira, né? É justamente disso, né? Na hora de namorar, ele achava que era o tal, e muitas das vezes não era nada disso. E muitas das mulheres respondeu que a mentira maior é justamente que o homem conta de que ele é o bonzão, né? E não é. Então, pode tudo, desde que você seja casado, né? Pode tudo, dentro de 4 paredes. O que só não pode? O sexo anal, que Deus não fez dessa forma. Vamos lá voltar no início da nossa aula, quando a gente fez a criação, como é tudo bonito, como Deus fez tudo perfeito para se acasalar. E justamente Ele fez a vagina e o pênis para se acasalar, não outra coisa. Então você tem um órgão, né, que é para você fazer as fezes, né? E de repente você está usando, sendo penetrado ali, onde que você vê que causa muitas doenças transmitíveis, e muita gente não tem noção do que é isso. Muitas vezes da dor que a mulher sente, né, quando é tocada pelo sexo anal. Então isso é totalmente proibido. Então isso somente que é proibido. Agora você, mulher, o casal, dentro das 4 paredes, você pode ficar à vontade com seu marido, desde que vocês tá se sentindo totalmente à vontade para discutir sobre isso, do que vocês querem para esse relacionamento. Então, isso é muito importante, essa discussão, essa fala, do que a mulher gosta. E muitas vezes passa anos sem você satisfazer a sua mulher por não saber o que ela gosta, qual que é a área que ela é tocada, que ela sente mais prazer, por se achar que é o tal e é só chegar, vamos, micro-ondas, ligou, está pronto, né? Então, a mulher é como um fogão a lenha, ela precisa ser preparada, tratada com carinho, não é verdade? Então, homem, vamos refletir sobre isso. E eu trouxe aqui transtorno de personalidade, né? Que justamente conversando, né, com uma outra mulher, ela me trouxe este questionamento justamente disso, né? Dessa pessoa que traz esse transtorno, que muitas das vezes, quando a gente fala que o casamento não pode ser imediato, rápido, ter cuidado com quem você namora, com quem você conhece. E essa mulher me trouxe justamente isso, um casamento dela que ela viveu 12 anos com um homem que trazia tantas mentiras para ela, e isso foi tão ruim no decorrer do seu casamento, porque ela sofria e achava que Deus ia resolver essa situação, e ele sempre com um papinho mentiroso. Então essa pessoa, ela só pensa nela, menospreza, não pensa no outro, né? Não pensa como que o outro vai crescer. Não, ele só pensa só nele, nos prazeres dele. Então, esse transtorno de personalidade narcisista é justamente isso. A pessoa, ela só pensa em si própria, né? Não pensa no outro, no crescimento do outro, ela menospreza o outro. Isso causa muita devastação na mulher, porque é o quê? Ele não quer ver o crescimento dela, ele não quer ver que ela seja feliz, porque ele quer só se sentir feliz. E a mulher ela entrou num mundo de depressão, de se sentir incapaz, e 12 anos nisso. Depois de passar esses 12 anos, ela foi liberta desse casamento, porque não era para ser. E quando ela se libertou, saiu desse casamento, no dia de separação, ela falou assim: obrigado, eu te perdoo por tudo que você me fez passar, e te agradeço por hoje eu estar saindo de uma nova mulher, uma mulher melhor do que eu estava junto com você. Então, cuidado, mulher, com quem você se relaciona. Então aí, erros: achar que o casamento é o ápice da vida, olhar que só
o que agrada no outro e não olhar para você mesmo, buscar conselho em pessoas erradas, atirar por todos os lados, não aguentar esperar, ser pessimistas e achar que não tem mais jeito, namoro confundido com casamento, envolvimento com não cristão, pornografia e prostituição, que nós já falamos, né? Então, a paixão é um falso sentimento de segurança e necessidade de reafirmação. O amor é relacionamento crescente, firmeza, segurança, confiança, consideração mútua. A paixão, sonhador fora da realidade. O amor, sonhos e realidades são mantidos em equilíbrio. Atração física fundamental na paixão. No amor, a importância secundária, quando você pensa no próximo, né? Na paixão, romântico acontece sem aviso. O amor cresce vagarosamente. Na paixão, pouco conhecimento do outro. No amor, cresce através da avaliação total de personalidade da outra pessoa. Na paixão, autocentralizada, prazer para si. No amor, outra centralizada, o outro centralizado, né? O serviço. Na paixão, várias paixões simultâneas. Não é o que prega aí fora? Você pode ter várias paixões. No amor, não. O amor tem que ser genuíno por uma pessoa. Cuidado, né? Quero namorar. Desespero, né? De vocês jovens, adolescentes. Cuidado. Se o amor se não for pautado no amor de Deus, o amor revela a vontade de Deus. Da forma como Deus amou a igreja. Então você deve ser amada, mulher, adolescente, um homem. Se você quer começar a namorar um jovenzinho, bonitão, primeira coisa, ele trabalha, como que é? Como ele trata a família dele? Como que ele vai te sustentar esse namoro? Né? Tem tudo isso, né? Não é só, a igreja proíbe namorar, a igreja proíbe disso, daquilo, não. Ela traz conselhos, né? Que você levar, tem tudo para aquecer num relacionamento, né? Um namoro cristão, a pessoa certa é aquela que te aproxima de Deus. Então, quando você encontra essa pessoa, né, de Deus, ela quer que você cresça. O amor é o desejo, são processados por partes diferentes da mesma área cerebral, o corpo estriado. O desejo ativa a área de recompensa. O amor acende a área associada como os vícios em drogas. O amor, está vendo o que ele causa, né? Olha para você ver, isso tão bonito assim, não como os vícios em droga, né? Mas é associado. Então você vê que é a mesma adrenalina. Então você que conhece alguém viciado, a gente sabe, eu já passei por isso, de um dia querer refrigerante, sair doido atrás de um refrigerante alta hora da noite. Eu entendi então o que é vício. Então eu preciso ser um bêbado para falar de pessoas que são viciadas? Eu preciso de ser homossexual para falar de homossexualismo? Eu preciso de ser, né, viciado em drogas para falar de um drogado? Não, eu preciso ter empatia e entender o que eles passam para me falar disso. Eu não posso ter certeza do que eu falo, mas eu posso ter o entendimento a partir do momento que eu converso com. Já conversei com drogado, com homossexual, já conversei com prostituta, já fiz trabalho de ir conversar. Então, você só tem esse entendimento, você só pode falar quando você foi lá conversar. Mas você não é. Eu não preciso ser para me falar, mas eu preciso de ter entendimento do que eu falo. A partir do momento que eu tive com eles, que eu conversei com eles, a empatia, né? Isso é importante para quando você vai ter uma discussão. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com o coração puro invoca o Senhor. 2 Timóteo 2. A paixão vem do verbo latino patio, que significa sofrer ou suportar uma situação difícil, e uma emoção de ampliação quase patológica. Então isso é quase uma doença, quando a pessoa fala, sofre, eu estou apaixonado, eu amo ele. Moela é de galinha. Cuidado, jovem. O moela, amo ela é de galinha. Então cuidado nessas paixões repentinas, né? Que são sentimentos de êxtase, de euforia, tá vendo? No momento de
Então, quando a gente fala disso tudo, a gente fala assim, principalmente quando o vestimento, você, jovenzinha, cuidado como você se veste, que muitas vezes o carinha aí pode estar interessado só no que ele viu por fora, primeiro, e isso é muito grave. Hoje a gente pode ter muitos relacionamentos frustrados justamente por isso, porque ele viu, do que ele viu, e não do que você é, o que ele é. Eu vi um bombadinho, ele bonitão, lindão, apaixonei por ele. Então, depois você se envolve, se relaciona, aí quando não dá certo, você se frustra, vem vários, e hoje nós estamos com a juventude que é só ganhar, não aceita perder. Então cuidado com isso, né? Porque o amor tem que ser divino, e o amor divino é do coração de Deus para o coração do homem, e está lá em 1 Coríntios 13:8 que fala do amor, né? Eu tive que acelerar agora sim nesse processo, porque eu falei muito, né, sobre a pornografia, que era um assunto que, assim, envolve total entendimento, e assim, é muito ampla essa discussão. Então no decorrer aqui a gente foi mais rápido, mas eu espero que ficou bem entendido. E antes de terminar, eu queria ler aqui com vocês em 1 Coríntios 6, 16 até o 20, que está na Bíblia, a mensagem. Sexo é mais do que pele sobre pele, é tanto um mistério espiritual quanto um ato físico. Como está nas Escrituras, os dois se tornam um. Já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor, não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso e da intimidade, ficando mais solitários ainda. Olha, o tipo de sexo que nunca se torna um. Há um aspecto no qual os pecados sexuais são diferentes de todos os outros. No pecado sexual, violamos a sacralidade do corpo, que foi feito para o amor idealizado por Deus, para tornar-se um com o outro à parte, com a outra parte. Está vendo? Do que eu falei anteriormente. Ou você não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo. Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto. A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixe que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Amém? Isso é muito importante. Eu quero que vocês reflitam isso depois. Principalmente você casal, né? Dentro das quatro paredes vocês são livres, desde que seja o sexo natural da forma que Deus criou. Não é verdade? Do como Ele criou, forma perfeita, né? Então, não sendo perfeita, é proibido. Agora, qualquer fantasia, o que você se sente à vontade, desde que você se sente bem, não forçado, porque o sexo forçado também, mesmo no casamento, isso também é violação, isso também é abuso, isso também é a forma de estupro, desde que a mulher não se sinta à vontade. Então, cuidado, desde que os dois se sentem à vontade, isso é normal, é bíblico, foi Deus que criou. Agora, o errado é o que o inimigo planta na cabeça das pessoas. Então, que você depois reflita. 1 Coríntios 6, 16 ao 20, que Deus fez perfeito, tudo que Ele criou é perfeito, e Ele criou o sexo também para ser perfeito, dentro da normalidade de um casal. Amém? E como eu falei, eu quero orar pelas crianças, pelos pais que tragam entendimento. E você que é pai, na primeira aula eu trouxe os artigos que se você que não viu, você pode voltar na primeira aula, que é um dever, é o direito do pai, ensinar essas coisas sobre sexo. Se ele não se sentir à vontade, procure uma pessoa que ele está apta, dentro da igreja, dentro da sua liderança, que você se sente apto para falar disso com a sua criança, com o seu jovem. Você pai e mãe, você tem esse direito, não outro, ninguém mais. Você pai, que tem
essa obrigação de dar o destino, de dizer quem o seu filho é. E ele nasceu para ser homem, homem, mulher, mulher. Não tem isso de que outras pessoas podem formar a opinião dos seus filhos. É você, pai, que tem esse direito. E está dentro da Constituição, sem mimizento, sem nada. Pode ir lá, vem falar que a igreja é homofóbica e isso, aquilo, não tem nada disso. Amém? Quero orar por você, pela sua família, orar pelas crianças, porque esse é um assunto, né, que muitas das vezes traz assim dificuldade para pai e mãe de falar, que é sobre a sexualidade. Então que Deus traga entendimento à sua família, à criação dos seus filhos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento, por essa aula. Espero que ela tenha sido produtiva, Pai. E traga entendimento, Senhor, aos pais, Pai, que tem tanta dificuldade de falar sobre esse assunto, que é a sexualidade, Pai, o desenvolvimento do seu filho, de sua filha, Pai. Traga entendimento, Senhor, a esses pais, Pai, clareza, à luz da Tua Palavra, assim como nós trouxemos aqui hoje, Pai, sobre a luz da Tua Palavra, Pai, ensinamentos, certezas de que o Senhor fez perfeito ser macho e fêmea, homem e mulher, Pai, que, Senhor, que toda obra do inimigo que tenta desfazer tudo isso, a criação que o Senhor fez tão perfeita, para ser procriada, Pai, para ser entendida, Pai, sobre todos os aspectos, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor quebra todo o mal, Pai, tudo que a sociedade impõe, ao contrário do que o Senhor criou, Pai, sobre a sexualidade de um casal, Pai, de falar com seus filhos, Pai, que o Senhor repreenda, Pai, todo espírito de enganação, Pai, todo espírito de pornografia, Pai, que vem sobre a vida de um jovem, de um adolescente, Pai, que vem sobre a vida de um casal, muitas das vezes, Pai, isso acaba atrapalhando o seu relacionamento, Pai. E nesse momento, Deus, eu te peço, Pai, e te agradeço por esse momento e por estar fazendo essa oração, que nós possamos, Senhor, ter uma geração agora de pais que vão educar os seus filhos, segundo a Tua Palavra, segundo a ordem do Teu livro, das Tuas Escrituras que o Senhor deixou, Pai, para que cresçam, Pai, homens e mulheres dedicadas, Pai, a servir a Ti, Pai, a expandir o Teu Evangelho, Pai, a clareza do que é perfeito, maravilhoso, e o que o Senhor deixou de perfeição para nós usufruirmos, Pai, de tudo isso. Eu te agradeço, Pai, e entrego cada criancinha, Pai, e repreendo, Pai, todo espírito, Pai, toda obra contrária que vem dizer sobre as nossas crianças, Pai, que seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Afasta, Senhor, essa pedofilia, esse intuito de homens e mulheres sentir desejo pelas crianças, por querer, Senhor, fazer coisas indevidas com as nossas crianças, Pai, e isso trazer tantos transtornos, Pai, para uma vida adulta. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, Pai, e te peço libertação sobre todo o mal, sobre a nossa família, sobre a família brasileira, sobre a família mundial, Pai, que nós vamos honrar a Ti com toda sorte de bênçãos e vamos crescer e avançar como uma família saudável, sadia, segundo o Teu olhar, o que o Senhor criou para nós. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigado para você que assistiu, vai assistir a nossa aula. Que Deus possa trazer clareza para vocês, entendimento. Que Deus criou perfeitamente para ser usufruído da forma correta. Amém? Qualquer dúvida, nós estamos aí como professores para estar esclarecendo para você. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Não só você, mas toda a sua família. Amém? Muito obrigado.